Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meditando na Palavra. Eu sou Ailton Meireles, sou professor e superintendente da Escola Bíblica Dominical e na lição de hoje a gente vai aprender sobre a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, porque vai vir muita novidade por aí. Vamos para a lição. Como sabe, a lição número 2, a Igreja de Jerusalém, um exemplo a ser seguido. Aí, quando se fala sobre exemplo a ser seguido, o que vem à nossa mente, primeiramente, é qual exemplo estamos dando para os outros, para que eles sigam o nosso exemplo. A Igreja de Jerusalém deixou o seu exemplo na história da igreja e nós devemos seguir esse exemplo. Seguindo aqui o nosso slide, o texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, que diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verdade prática. A Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para os demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Como foi dito, a Igreja de Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi um exemplo que deve ser seguido por todas as demais igrejas. A leitura bíblica em classe se encontra no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 47. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Os objetivos desta lição de hoje seria explicar os fundamentos da igreja em Jerusalém, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã, e aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Como introdução, temos: por ser a igreja mãe, Jerusalém tornou-se um modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que se partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isto fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. A igreja de Jerusalém tornou-se um modelo a ser seguido pelas demais igrejas que viriam a ser implantadas no decorrer das missões missionárias, no decorrer da diáspora dos judeus para todas as regiões de Samaria e as demais localidades da Ásia Menor. E não podia ser outra a palavra-chave, que é modelo. Modelo deriva de exemplo, maneira ou um jeito que se deve fazer alguma coisa, um padrão, uma referência para a criação de algo semelhante.
Então, se a igreja de Jerusalém é o modelo a ser seguido, todas as demais deveriam copiar esse modelo que foi implantado lá em Jerusalém para que fosse praticado, fosse sendo colocado em prática, para que a cada dia esse modelo fosse sendo cada vez mais aperfeiçoado para atingir o seu resultado, o seu fim. Então, a comunidade cristã que viria no decorrer dos séculos deve sempre olhar para trás, pelo retrovisor, e enxergar a igreja de Jerusalém como modelo, um exemplo a ser seguido. O primeiro tópico, uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que acolhera. Atos, capítulo 1, verso 2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso o que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos, capítulo 2, verso 42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja que estava fundamentada na doutrina dos apóstolos. E que doutrina dos apóstolos seria essa? Ora, nada mais é do que a doutrina que Jesus Cristo passou para os apóstolos. Jesus passou os seus 3 anos e meio aproximadamente, ensinando os apóstolos, doutrinando os apóstolos. E Jesus deu exemplo para que eles seguissem esse exemplo. Não é à toa que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Não que Paulo tenha vivido com Cristo enquanto Cristo estava doutrinando os demais apóstolos nos seus 3 anos e meio de ministério, mas que Paulo, observando e ouvindo falar e lendo sobre os relatos de como que Jesus atuava com os demais apóstolos, Paulo pegou esse exemplo. E Paulo ensina: sede meus imitadores como eu imito a Cristo. Então a doutrina dos apóstolos nada mais é do que a doutrina que Jesus Cristo ensinou para que todos os demais seguissem. E a igreja atual, será que está seguindo esses ensinamentos? Essa doutrina que foi ensinada por Jesus Cristo aos nossos pais da fé? Prosseguindo no nosso segundo ponto desse primeiro tópico, além da igreja estar fundamentada na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaké, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante, o que aprendeu de seu mestre. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Então, como dito, Jesus transmitiu a sua doutrina aos apóstolos e os apóstolos transmitiram para a igreja. E o mais interessante é que a igreja transmitia para os demais novos membros que iam se juntando à congregação. E o foco da igreja toda em si é fazer discípulos. Jesus, quando ele determina que todos os discípulos deveriam ir e pregar o evangelho a toda criatura, ali Jesus orientou eles a fazerem discípulos. E fazer discípulos nada mais é do que eu ensinar a alguém aquilo que eu aprendi. Então os apóstolos aprenderam de Cristo e estavam transmitindo esse ensinamento para os demais. Estavam fazendo novos discípulos. E esses novos discípulos teriam que também ter a incumbência de fazer um novo discípulo, ou seja, eu aprendi de Pedro, então eu vou ensinar para alguém o que eu aprendi de Pedro. E por aí temos que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam sendo discípulos e fazendo discípulos, ensinando a doutrina que foi ensinada primeiramente por Cristo, passada aos apóstolos e agora passada aos demais membros da igreja. E o terceiro ponto é que era a igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonio, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional.
Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona da oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração, e a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Então, a igreja de Jerusalém era um modelo a ser seguido não apenas porque ela perseverava na doutrina dos apóstolos, mas era uma igreja que tinha uma comunhão com todos os que faziam parte da congregação e vivia em oração. Esse foi o diferencial da igreja naquela época. O diferencial foi perseverar na doutrina dos apóstolos, viver em comunhão com todos. O apóstolo Paulo foi muito enfático em várias passagens das suas epístolas. Ele diz para termos paz com todos. Termos paz com todos. E hoje, muitas vezes, não temos paz nem mesmo com a nossa vizinhança. Não temos paz, não temos comunhão, nem mesmo com as pessoas da nossa família, dentro da nossa casa. A igreja atual passa uma situação muito complicada atualmente porque ela tem dificuldade de criar relacionamentos interpessoais, tem dificuldade de criar relacionamentos com o próximo. E o segundo maior mandamento que Jesus nos deixou foi justamente amar o próximo como a nós mesmos. Como que a igreja vai seguir o exemplo da igreja de Jerusalém se ela não tem comunhão com o próximo, se ela não tem comunhão uns com os outros? Hoje em dia está cada um por si. Está cada um pensando simplesmente no seu próprio ego, no seu próprio umbigo, e esquece das necessidades alheias. E a igreja de Jerusalém orava. Nem vou me ater muito tempo a isso, mas a igreja de hoje, se passa 20 minutos de oração antes de iniciar o culto, já está muito cansativo. A maioria nem passa esse período todo orando, fica lá fora, comendo, bebendo, conversando, jogando conversa fora e não fica dentro do recinto, dentro da igreja orando. A igreja de hoje não consegue passar 10, 15 minutos de joelhos orando, buscando a face de Deus. E querem ver Deus operar maravilhas, querem ver Deus fazer milagres, querem ver Deus salvar almas, mas não tem oração. Perdeu o foco, perdeu de vista o exemplo dado pela igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém orava, perseverava em oração. Além de perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão uns com os outros e na oração. Mas a igreja de hoje esqueceu esse papel. A igreja de hoje perdeu aquele exemplo. A igreja de hoje perdeu aquele alvo a ser seguido através do exemplo dado pela igreja de Jerusalém. Queremos ser fervorosos, queremos ser uma igreja que abala as extremidades do inferno, que abala este mundo. Queremos ser uma igreja que faz a diferença por onde passarmos. Queremos ser uma igreja que cura os enfermos, que expulsa demônios, que faz maravilhas acontecerem, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Mas não fazemos por onde, não seguimos o exemplo da igreja de Jerusalém. Queremos apenas a fama e o sucesso que a igreja de Jerusalém teve, mas não queremos passar pelas mesmas aflições, não queremos sofrer as mesmas agonias, não queremos passar o mesmo período em oração, assim como a igreja de Jerusalém fazia, mas queremos ter os resultados, queremos ver Deus derramar dos céus o seu Espírito, queremos ver Deus curar leprosos, queremos ver Deus levantar um paralítico, queremos ver Deus dar vista aos cegos, mas não queremos passar 20, 30, 40 minutos em oração, clamando, suplicando pela intervenção divina. A igreja de Jerusalém é um exemplo, mas atualmente nós não queremos mais seguir exemplos, queremos fazer do nosso jeito, fazer do jeito que apraz a nós mesmos, e esquecemos de seguir o exemplo da igreja, que foi dada pelos apóstolos, pelos pais da igreja. A sinopse desse primeiro tópico: a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, a comunhão uns com os outros e a oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Segundo tópico dessa nossa lição: uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O batismo, primeiro símbolo cristão que a igreja de Jerusalém seguia,
que a igreja de Jerusalém observava era o batismo. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos capítulo 2, verso 38. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Marcos 16:16. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para uma nova vida em Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. A igreja de Jerusalém não ficava esperando 1 ano, 2 anos para o novo convertido ser batizado. Assim que a pessoa confessava os seus pecados e cria em Cristo, pedia perdão pelos seus pecados, confessava eles e confessava a Cristo publicamente como seu Senhor e Salvador, essa pessoa já era batizada, já era introduzida no seio da igreja e já fazia parte do corpo de Cristo. Mas hoje é um pouco diferente. Não estou aqui criticando o modelo atual, mas apenas abrindo um parênteses para a reflexão. Será que muitas vezes os novos convertidos de hoje deixam a igreja por falta dessa comunhão com todos que tinham antigamente na primeira igreja de Jerusalém? Porque hoje a pessoa espera 1 ano, 2, 3 anos até ser batizada, até fazer parte verdadeiramente do corpo de Cristo. E sabemos que nesse período, muitos novos convertidos são expulsos da igreja pelos crentes mais velhos, entre aspas. Fica aqui uma grande reflexão. A igreja de Jerusalém recebia os novos convertidos, os novos crentes em Cristo, pregava-lhes a Cristo, eles reconheciam a Cristo como seu Salvador, pediam perdão dos seus pecados e se arrependiam deles, e recebiam o batismo, declarando que agora era uma nova criatura. Não que o batismo em si fizesse com que fossem uma nova criatura, porque a mudança da morte no pecado para a vida em Cristo não se dá pelo simples ato do batismo nas águas, mas pela mudança interior operada pelo Espírito Santo. Mas aí a gente quer condicionar, hoje a gente está condicionando o novo nascimento do cristão, do novo convertido, simplesmente ao fato dele descer as águas. E não é assim. O novo convertido, ele nasce de novo, não pelo batismo nas águas, mas por uma operação do Espírito. Que a gente fique com essa reflexão. O segundo símbolo cristão que a igreja observava era a ceia do Senhor. Esse é um dos mais importantes. Não que o batismo não seja, mas a ceia do Senhor é muito mais importante porque, entendo eu, é algo que demonstra uma comunhão íntima com Cristo. Porque Jesus falou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão. Atos 2, 42. A maioria dos estudiosos concorda com esse texto. Concordam que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald Gee, um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Atos capítulo 2, verso 42 ao 46. Então a ceia do Senhor praticada pela igreja de Jerusalém não era uma ceia ocasionalmente uma vez ao mês, igual atualmente. Era uma ceia que era praticada todos os dias. Todos os dias os discípulos se reuniam em oração, todos os dias os discípulos se reuniam para partir o pão. E quando partiam o pão, davam graças e relembravam a morte de Cristo. Relembravam que aquele pão era o corpo de Cristo e que aquele suco de uva, aquele vinho, era o sangue de Cristo.
Paulo, quando vai instruir a igreja aos Coríntios, ele até diz: irmãos, esperam uns pelos outros. Se você tiver com fome, come em casa. Mas espera uns pelos outros, porque a ceia é um lugar organizado, é um lugar onde todos se reúnem com um único propósito, que é qual? Relembrar a morte de Cristo, relembrar o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário para salvar todos nós. Então, esse momento é único, é especial. Esse momento une o cristão ao seu Salvador, a Cristo, une de forma íntima. Então, era um momento que todos deveriam participar juntos, em comunhão, sem ter glutonaria, sem ter um pecado de avareza, de arrogância, de amor próprio sobressaindo. Não, todos ali estavam com um único propósito: fazer isso em memória da morte de Cristo. Simples assim. A sinopse desse segundo tópico diz assim: na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Vamos para o terceiro tópico: uma igreja modelo. Primeiro ponto: uma igreja reverente e cheia de dons. É dito de Jerusalém: em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa, em Êxodo capítulo 3, verso 5. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais, do grego teras, e maravilhas, do grego semeion, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para referir-se aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias. Romanos capítulo 15, verso 19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Era uma igreja que tinha reverência e temor a Deus, e via Deus operar maravilhas, operar milagres. E isso é incrível, irmãos. Quando a gente olha para a igreja de Jerusalém e compara a igreja atual com a igreja de Jerusalém, a gente se pergunta o que Leonard Ravenhill perguntou: por que tarda o pleno avivamento? Porque a igreja atual não consegue seguir esse modelo, esse padrão de reverência com o sagrado, com o divino da igreja de Jerusalém. Hoje, principalmente aqui no Brasil, a igreja atual, ela faz piada com tudo, ela faz meme de tudo. Ela faz com que algo sagrado, algo santo, algo que era para trazer temor e reverência, seja um motivo de meme nas redes sociais, seja um motivo de chacota. Os ímpios, olhando para isso, zombam da igreja atual. E a gente acha que por causa de algumas curtidas, de alguns likes, de algumas visualizações, a gente acha que estamos ostentando muito, que estamos bombando, que estamos viralizando. Mas essa viralização é prejudicial. Essa viralização não está trazendo temor aos corações. A igreja de Jerusalém tinha temor, era reverente a Deus. E a igreja de Jerusalém ela era cheia de dons. A manifestação do divino era todos os dias Deus abalava as estruturas do cenáculo, onde os irmãos ficavam reunidos orando. É relatado no capítulo 4 de Atos, onde eles oravam e pregavam e Deus manifestava o seu poder de tal maneira que havia como que terremotos. Deus bradava dos céus, falava com a igreja, o poder se manifestava, doentes eram curados, pessoas eram salvas, eram libertas. E a fama se espalhava por toda Jerusalém. Perguntavam para Pedro: Pedro, você não vai parar de pregar? Ele falou: não, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Mas hoje o que estamos fazendo? Importa mais para a igreja atual agradar os homens do que agradar a Deus. Olha a inversão de valores. A igreja deixou de seguir o exemplo da igreja de Jerusalém para viver a seu bel prazer, agradando os homens. Que Deus tenha misericórdia de nossa igreja atual. Que o pleno avivamento aconteça em nosso meio para que a gente volte ao primeiro amor, para que a gente volte a seguir o modelo da igreja de Jerusalém.
Segundo ponto do modelo da igreja de Jerusalém, além de ser reverente, temente a Deus e possuir dons espirituais, era uma igreja acolhedora. Aí entra um ponto muito interessante. Os dons que Deus me concede não devem fazer de mim um egocêntrico, soberbo, mas deve fazer de mim alguém acolhedor, alguém que ama o próximo, assim como ama a si mesmo, alguém que ama o próximo, assim como Cristo amou o próximo, alguém que olha para o próximo, assim como Cristo olha para o próximo, com um olhar de amor, com um olhar cheio de ternura, vendo o próximo que está indo caminhando para a perdição, como uma ovelha que não tem pastor e que chora, assim como Jesus chorou. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar, te acolher debaixo das asas, assim como a galinha faz com os pintinhos, mas você não quis. Mas a igreja de hoje, atualmente, só pensa em si mesma. Esse é um grande perigo. O grande perigo da igreja atual é esse. Vamos ao texto. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos é acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Interessante é que hoje não se vê uma igreja acolhedora. Se você tem dinheiro, se você tem fama, se você tem sucesso, você pode ir em qualquer igreja que você vai ser bem recebido, você vai ser acolhido lá. Mas se você não tem nome, se você não tem dinheiro, se você é pobre, raramente vão te acolher, raramente vão partilhar contigo tudo que eles têm. A igreja de Jerusalém era diferente. Quando viu a necessidade do órfão e da viúva, os cristãos vendiam as suas propriedades. Barnabé foi um deles. Vendeu a sua propriedade e entregou aos pés dos apóstolos e disse: reparta com os demais, reparta com aqueles necessitados. E hoje estamos fazendo o quê? Hoje temos o nosso alimento em casa, a nossa mesa está farta, nossa conta bancária também está recheada. E vemos alguém passando necessidade, alguém precisando, alguém que chega e pede alguma coisa. A gente ignora, a gente faz igual o levita e o sacerdote que viu aquele homem caído e passou de largo. E ficamos muitas vezes bajulando aqueles pregadores e cantores que têm fama, que têm sucesso. Quando chegam na igreja, o povo fica bajulando, idolatrando e esquece de ajudar aquele que é mais necessitado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. O terceiro ponto do modelo a ser seguido da igreja de Jerusalém era uma igreja adoradora. E quando se fala de adoração, não se fala de música, não se fala de hinos que são cantados nos cultos. Preste atenção. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego aineo. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 13 e 20. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo, curado por sinal por Pedro, um dos sinais da igreja primitiva. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Será que hoje, nas igrejas atualmente, estamos adorando a Deus verdadeiramente como Ele deve ser adorado? Ou será que estamos apenas indo para a igreja, cantando algumas músicas, alguns louvores, e estamos acreditando que estamos louvando a Deus, que estamos adorando a Deus, mas na verdade estamos cantando hinos e louvores que apenas vão aumentar o nosso ego, que apenas vão amaciar o nosso ego? É triste falar disso, irmãos.
mas é uma realidade. A igreja atual canta louvores para si própria. O homem atualmente, os cantores evangélicos, gospel, seja lá o nome que você queira dar para eles, fazem hinos que são uma adoração ao seu próprio ego. É uma adoração a si mesmos. O homem atualmente está louvando e adorando a si mesmo. Está falando que ele consegue, que ele pode, que ele vai ser isso, que ele vai ser aquilo. Aí Deus, onde Deus fica nessa história? Ah, mas está falando de Deus, tem o nome Deus. Ter o nome Deus na letra do hino não quer dizer que esse hino está louvando e adorando a Deus. Às vezes tem Deus apenas como um fantoche ou uma marionete que é manipulada ou supostamente manipulável para satisfazer o meu desejo. Os hinos cantados atualmente, quando colocam Deus na letra, estão condicionando Deus a alguém que deve fazer aquilo que eu quero, ou que deve realizar o meu sonho, ou que deve fazer tudo o que for necessário para que eu seja feliz. E não é assim. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer tudo o que eu quiser, de realizar o meu sonho, de fazer tudo o que tiver ao seu alcance para que eu seja feliz, para que eu me sinta bem. Não, irmãos, não. Deus não tem essa obrigação, não. A gente está interpretando mal as Escrituras. Estamos errando porque não sabemos o poder de Deus e nem conhecemos as Escrituras. E isso é trágico. Que Deus venha ter misericórdia do nosso Brasil, da nossa igreja brasileira. A sinopse do tópico 3 diz assim: os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Para a conclusão, vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas, pelo contrário. Veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Então, a igreja de Jerusalém é um exemplo e devemos seguir esse exemplo. Não somos perfeitos e nunca seremos, mas podemos fazer o máximo que pudermos para sermos semelhantes, para seguirmos o exemplo que nos foi dado lá em Jerusalém, no primeiro século. Que venhamos a ter a misericórdia de Deus em nossas vidas. Amém? A próxima lição, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Espero você aqui para o próximo vídeo, para aprendermos a palavra do Senhor. E muito oportuno, se este conteúdo te ajudou, se inscreva no canal, compartilhe com alguém para também receber esta palavra em seu coração. E caso tenha o interesse, caso você sinta em seu coração, se Deus lhe tocar, ajude este canal a crescer cada vez mais. O Pix está logo aí abaixo, é o e-mail, meditando na palavra oficial, @gmail.com.br. Um forte abraço, fique com Deus, em nome de Jesus.